Sejam todos bem-vindos ao canal Cristão do Mundo Real. Nós estaremos aqui mostrando para vocês a realidade e o cotidiano de alguns seguidores de Cristo. E conosco hoje está aqui o Cris Batiston. Cris, obrigado por ter aceitado esse convite. Eu agradeço o convite aí, Joel. Muito obrigado mesmo. Cristão do Mundo Real. A frase já foi forte para mim. Só o nome do programa já me deu vontade de vir. Já. Que legal, que bacana. Na hora que você ouviu o nome, o que você pensou? Finalmente alguém que entende que nós fazemos parte de um mundo real, não de um mundo que é uma historinha que a gente conta que um dia vai acontecer. Não, o cristão já faz parte da eternidade. A nossa eternidade ela já está fazendo parte de tudo que está acontecendo aqui, né? Então, legal. O nome já me... Tem muito crente que vive flutuando, os levitas eu chamo, né? O cara fica levitando assim, nunca põe o pé no chão no mundo real. Aí anda com Cristo, tá com Cristo, anda com Deus, mas o cristianismo dele não tem efeito nenhum, porque ele fica só lá, não desce aqui, tocar nas pessoas, né? Começamos bem. Começamos bem, com certeza. E é interessante que assim, eu falo das pessoas que estão fora da igreja, né? Que nunca participaram, na verdade, assim, de uma igreja evangélica. Eles acabam olhando para nós como santo, né? Ou como alguém que é muito topetudo pensando que é santo, né? E na verdade não é isso, né? Na verdade a gente crente, quando a gente quer ser crente sem ser do mundo real, a gente em vez de ter o rei no coração, a gente tem o rei na barriga, né? Tipo, eu sou filho do Deus vivo, eu sou melhor que todos vocês. E às vezes essa arrogância, essa soberba do cristão é o que mantém ele longe da capacidade de evangelizar, de ganhar pessoas para Jesus, né? O sentimento de ser maior que as pessoas é terrível para o cristão, né? Ele pensa que porque ele tem Jesus no coração, ele é maior do que um jovem que anda numa escolha no que ele considera pecado, que está em pecado, né? Então essa arrogância, seja um para o outro, seja para a pessoa que não é convertida, é sempre ruim, né? Para o cristão. Com certeza. Jesus não se manifesta na nossa arrogância, né? E você acha que isso impede a gente de alcançar lugares maiores? Impede. A igreja, em geral, ela é muito aquém, né? Do que ela tem capacidade de ser. E eu creio que um dos dois maiores motivos são a nossa arrogância e a nossa falta de conhecer a gente mesmo, né? A nossa falta de estar no mundo real, né? Se viver num mundo ilusório do cristianismo. No mundo real a gente cura enfermo, a gente expulsa demônio, a gente liberta o cativo. No mundo real a gente paga as contas, né? Paga boleto, paga água, paga luz. A gente fica doente, toma remédio, vai no médico, vai no psicanalista, no psicólogo. Algumas coisas resolve ali, Deus resolve através da ciência. Outras coisas você ora e Deus resolve também, né? O cristão do mundo real ele milita contra o que leva as pessoas ao suicídio. Nós estamos aí saindo do mês onde nós falamos bastante sobre isso. O cristão ele toma em conta que ele tem conflitos emocionais, mesmo Sim. tendo o Espírito Santo, mesmo tendo Deus. Deus nos leva a aprender a lidar com os nossos conflitos e realidades emocionais. Quando nós rejeitamos a nossa realidade emocional, nós temos com o Espírito Santo ou sem, nós temos sempre o mesmo efeito, né? A pessoa rejeitar o estar no mundo real. Então, o cristão no mundo real, para mim, é importante, porque a nossa cabeça pode estar no céu, mas nossos pés precisam estar no chão, no mundo real. Parafraseando o Zé Bruno do Resgate, né? Os meus pés estão no chão e a cabeça nas alturas. Para mim, essa música é a chave. Devia ser o tema de entrada aqui do cristão no mundo real. Anota aí, Cris. Ô, Danilo. Anota a produção. E você acha que hoje muita gente vive assim? Eu acho que a maioria. Eu acho que muita gente vive, né? Eu não posso julgar as pessoas em geral, porque muita gente não existe, né? Um ou outro, né? Muita gente seria generalizado demais. Todo mundo, aliás, seria generalizado demais. Mas muita gente, sim, né? Tanto no meu escritório de coaching, quanto ali no ambiente psicanalítico, a gente encontra bastante cristão padecendo dos mesmos dos mesmos males que o padre, dos mesmos males que a pessoa do centro espírita, dos mesmos males que as pessoas de outras religiões, que o budista, enfim, mesmos males que todas as outras pessoas, mas como ele é cristão, ele não admite que ele está passando por aqueles males, então cria-se uma ilusão. E aí, para manter essa ilusão, eu tenho que maquiar, e aí as pessoas, sem querer, acabam se tornando fariseus, né? Que é aqueles que impõem sobre os outros um tipo de vida, um jogo, um estilo, uma aparência que lá dentro está se moendo, né? É o tipo de cara que chega na igreja
e olha para um homossexual e diz assim, ainda bem que eu não sou pecador como essa pessoa. E ele chega no outro dia do meio-dia e se mata comendo na mesa como se fosse um animal, sem cuidado do corpo, né? Fofoca das pessoas e se sente melhor do que a prostituta. Né? Quando Jesus nos vê com carinho, com amor, a gente vê que a única pessoa que Jesus desceu o braço mesmo foi o fariseu, que era o crente da época, o religioso da época, que se colocava numa posição, numa aparência, porque ele conhecia o Torá, porque ele tinha estudado, porque ele ia na sinagoga, porque ele dava a sua oferta, o seu dízimo, ele se sentia que era melhor que o publicano, que o pobre, que aqueles que cometiam os ditos pecados, né? E Legal. o crente que não tem, o cristão que não vive no mundo real, ele sempre vai ter os pecados aceitáveis dele, né? Que não, esse aqui tudo bem, pecado, mas é bom, né? Ninguém vê, mas não tem tanto problema. Deixa eu pegar o gancho aí. Você não é só músico, você é coach também? Não, meu trabalho hoje, minha profissão é coaching, né? Eu sou contratado de uma empresa como coaching executivo, né? Para lidar com metas dos executivos, para ensinar linguagem coaching, para dar treinamento para as equipes de venda, dar treinamento de liderança para os líderes da empresa. Olha que legal. Né? Desde treinamento de hombridade até treinamento de vendas. A gente faz tudo dentro da empresa, até atender particularmente os executivos, até ajudar na construção da estratégia da gestão de pessoas da empresa. Esse é o meu trabalho. Né? Faz um bom tempo já que eu nunca deixei de exercer o ministério, nunca deixei de cantar, de ministrar. Né? Mas graças a Deus, hoje eu posso abençoar as igrejas, né? Quer eles possam ofertar, quer não, eu posso ir. Porque eu tenho um emprego, um trabalho, e essa foi a bênção da pandemia, né? Antes, meu trabalho era como um hobby, coaching era como um hobby para mim, né? Uma coisa que eu usava para montar meus produtos, tudo. E a música era meu sustento. Hoje a música é meu ministério e o coaching é o meu trabalho. Então antes as pessoas perguntavam assim, você é artista ou é adorador? Né? Como que você vai perguntar para um médico, você é médico ou você é adorador? Sim. Hoje as pessoas perguntam, você é coaching ou você é pastor? Você é coaching ou você é adorador? Assim, música, arte, medicina, carpintaria é algo que nós fazemos, não algo que nós somos. Né? A pessoa que é adoradora, ela é adoradora e Deus vai se manifestar na vida dele construindo uma parede de cimento, juntando lixo na rua como gari, né? Limpando as ruas como gari, dando aula na escola para criança, cuidando do dente de uma pessoa, né? E às vezes o cara tocando no louvor, sendo ministro de adoração no Brasil, às vezes o cara não manifesta tanto Deus quanto o seu dentista manifesta, porque ele é cheio do Espírito Santo, né? Tocar, ter um ministério de louvor, de adoração e de música não é mais sobrenatural e espiritual do que viver da música e da cristã, do mundo gospel, não é mais espiritual do que você ser motorista da Unesul. Não tem espiritualidade a mais, né? O motorista está cuidando de vidas, é responsável por pessoas, tem filho, tem esposa, precisa manifestar a Deus e o amor de Deus como todo mundo, né? Às vezes é mais consistente um motorista que evangeliza uma pessoa do que um músico que toca lá na frente e alguém, uau, essa música foi linda. E eu desafio todo mundo que diz para mim assim, eu me converti ouvindo tuas músicas. Não, o teu coração se quebrantou ouvindo a música, tudo bem, fez parte, eu dou glórias a Deus. E é um privilégio para mim, é uma alegria ouvir uma pessoa falar isso para mim. Me converti 15 anos atrás, ouvindo tuas músicas com tuas músicas. Eu pergunto, não, você se converteu com alguém que te falou de Jesus e as músicas ajudaram, né? Sim, mas quem foi que te falou de Jesus? Você lembra? E a pessoa sempre fala, uma pessoa falou de Jesus para mim, assim, assim. Então o que ganhou aquela pessoa para Jesus não fui eu. Minha música, ela foi a trilha sonora que voltou a mente e o coração para Deus, talvez a consciência. Um processo. Mas foi no relacionamento. As pessoas se convertem de verdade em relacionamentos. Então, às vezes, o cara se converte num show, num evento, num culto com uma canção, mas se não tiver um relacionamento, não vai gerar uma maturidade cristã, ele vai precisar de discipulado, vai precisar de pastoreio. Né? Que legal, bacana. Você Cristão tem alguma formação em coach, alguma coisa assim? Como que é? Tenho todas. Todas que você imaginar ter. Né? Porque, assim... eu era pastor de uma igreja local em Pato Branco, junto com meu pai, com meu irmão. E em 2012 para 2013, eu saí de Pato Branco e vim embora para Guarapuava para estudar. E como as comunidades são diferentes, né? Um formato diferente da igreja denominacional.
Então, numa igreja denominacional, você se formou no seminário da denominação, você sai de uma igreja e vai para outra, você pode ser levado ou transferido para ser pastor em lugares diferentes. Qual igreja que era? É a comunidade cristã nossa. Comunidade cristã. Nas comunidades cristãs, nas igrejas que a gente chama independentes, né, nas comunidades, você é pastor da sua igreja local, você foi gerado dentro, os pastores de comunidade, eles são gerados dentro da comunidade. Comunidades não contratam um pastor formado para liderar. Ah, entendi. A comunidade se é formado dentro pela liderança. Eu fui formado em Pato Branco. Mesmo. Fui ordenado em 2002. Não que da outra forma seja certo ou errado, são só formas diferentes, né? Então eu fui formado dentro da igreja, já pastoreava com 18 anos, fui ordenado em 2002 com 25 anos, né? Eu fui ordenado pastor na igreja junto com a equipe pastoral, prospectava que quando um irmão meu assumisse lá, que a gente já sabia que um dia ele ia assumir a igreja como sênior, meu projeto de vida era ser pastor de jovens, louvor e adoração, né? Mas aprove a Deus em 2012 nós entendemos que não, mas entendemos que mesmo que tivéssemos preparado a vida inteira e trabalhado lá a vida inteira, nós não seríamos pastor da igreja local naquele lugar. E viemos para Guarapuava, onde eu tive um ano de busca, né? Foi feito um acerto, né? Eu era empregado da igreja também. Foi feito um acerto, e nesse ano ali que o acerto ficou me sustentando, foi o ano onde eu fui para Deus, assim, agora Deus, me preparei a vida inteira para ser pastor. Eu sei música, eu sei teologia, eu sei filosofia, eu não sei outras coisas, né? Eu me preparei para isso aqui. E aí eu descobri o que é chamado, né? Chamado é aquilo que sobra em você quando tudo que pode ser tirado é tirado. Isso em 2012? 2012. Eu descobri que chamado não é o que nós fazemos. Chamado é o que fica lá dentro, independente do que você tenha recurso para fazer. E o que foi tirado de você? Bom, eu perdi meu emprego. Eu perdi minha relação de segurança. Eu cresci num ambiente de muita segurança. A igreja tinha 1.000 e tantos membros lá em Pato Branco. Eu cresci num ambiente de segurança. Eu perdi meu networking completamente, porque muitas pessoas diziam, não, mas se ele saiu de ser pastor, deve ter pecado. Deve ter feito alguma coisa. Se tivesse o Anderson Silva naquela época, eu estava morto, né? Dizia, o cara deve ter pecado, deve ter feito alguma coisa. E eu só... Não aconteceu, não rolou. Né? O presbitério da igreja tinha uma linha... teológica a respeito de louvor, adoração, de ministério diferente da minha, tinha situação familiar e eu não fui esse pastor ali, né? E quando eu saí, muita gente me ligou, falou, você fez uma rebeldia, você fez alguma coisa. Um dos motivos que eu saí de Pato Branco é que, por não estar mais como pastor da igreja local, um grupo de pessoas se voltou pedindo para eu abrir uma igreja na cidade. Entendi. E se eu abrisse uma igreja na cidade, dividiria a igreja do meu irmão. Então, uma das razões, a principal razão que eu saí de Pato Branco foi não dividir a igreja da minha família, porque como eu não seria mais pastor local ali, se eu fosse pastor, eu saí pensando, vou abrir igreja em outro lugar, vou ministrar em outro lugar. Sim. Quando nós saímos, eu pensei, Deus vai me levar para abrir uma igreja em outro lugar. E aí que eu cheguei em Curitiba, fiquei 2 anos ali, cheguei em Curitiba para morar perto do meu pastor, que era o pastor Francisco, que é quem cuidava de mim, pastor Francisco, pastor da comunidade de alcance em Curitiba, junto com o Luciano Subirá, né? Junto com o Marciano, hoje o Marciano é pastor lá, pastor Marciano. E eu fui para Curitiba então para estar com o meu pastor, pensando, vou ficar um tempo e vou abrir uma igreja. E foi quando Deus me perguntou, precisa mesmo abrir uma igreja? Não tem igreja que chega, por que você não colabora? E a palavra de Deus para mim foi, por que você não vai arrumar um emprego e colabora com a igreja, em vez de ficar pensando em ser sustentado pela igreja? Né? E essa visão começou a crescer no meu coração, de não ser sustentado por uma igreja local e poder servi-la. E hoje eu encontro isso em Umuarama, né? Eu sirvo a comunidade cristã de Umuarama, não sou empregado da igreja, né? Não estou dizendo, não acho que é errado. Eu não acho saudável um pastor auxiliar. Eu não acho saudável, na minha opinião, eu não acho saudável pastores auxiliares terem todas as suas finanças suportadas pela igreja local. Porque qualquer coisa que acontece, a igreja fica refém da necessidade dele e ele fica refém da condição de igreja sustentá-lo. Então eu sempre, quando eu tenho acesso, alguns pastores vêm fazer coaching comigo, alguns vêm procurar a terapia comigo, e uma das coisas que eu sempre incentivo no coaching, né, que eu sugiro, né, o coaching não sugere, né, mas que quando eles vêm eu ajudo a encontrar os caminhos, né, alguns que me conhecem vêm pedir para mim como chegar a estar como você está, eu sempre falo, você precisa aprender, jogar o pão em vários lugares, você nunca sabe, joga a tua semente em vários lugares, nunca sabe o que vai florescer. E falando como coaching, né, e como cristão no mundo real, hoje eu tenho 7 fontes de renda.
Nossa! 2 delas ocupam muito meu tempo. E 2 quais delas, são? que é a Umuprev, hoje o projeto Restauração, que é a casa de recuperação onde eu trabalho. E a Umuprev, a empresa que eu tenho um contrato como coaching executivo, são minhas plataformas principais. Uhum. Mas eu tenho pequenos investimentos, eu tenho meu projeto de cursos e de aula. Por quê? Porque você nunca sabe no país que nós vivemos o que vai dar, o que não vai dar. Então tem o meu empreendimento, tem um livro que chama Side Hustle, que ele é muito bom, eu esqueci o nome do autor agora, um livro relativamente novo, que fala como você funcionar no seu trabalho, mas você ter o side hustle, você ter um side job, pequenos trabalhos que vão expandir. Por exemplo, tenho um empreendimento no fim do ano para fazer, vou viajar com a minha família para a praia, né? Eu tenho um outro negócio meu que entra um dinheirinho menor, mas eu fico guardando para quando. Sim, Então sim. tudo isso aí agora estou ensinando meus filhos, né? Minha filha está vendendo brownie, que não atrapalha ela na escola, não faz nada, vendendo brownie, e meu menino está aprendendo a editar e já está para um empresário da cidade editando vídeos para ele. Meu menino tem 13 anos e ela tem 12. Que legal. Entendeu? Tem que falar para ele seguir o Danilo. O Danilo tem bastante dicas. É muito legal. Né, Danilo? Empreendimento do Danilo aí. Então isso para mim é o cristão no mundo real. Então eu deixei de ser pastor em Pato Branco e fui procurar Deus, tá, então qual é o meu chamado? Foi um ano de crise profunda, assim, cara. Eu não sei se eu não fiquei em depressão naquela época, mas eu saí desse momento entendendo 2 coisas. Mas por que você não sabe? Teve alguma dúvida? Porque na época eu não fui consultar, não fui procurar um psicólogo. Na época, embora amigos meus psicólogos conversaram comigo, pastores me orientaram, mas na época, assim, eu tinha... 2013, eu tinha 33 anos de idade, 2012, né? Eu tinha 33 anos. E com 33 anos, toda a vida para que eu me preparei, a minha carreira desmanchou tudo, né? E eu estava preparando Filhos do Homem para terminar em 2015, 2014. Então eu já estava caminhando para o final do Filhos do Homem, porque eu tinha me preparado só para ser pastor na igreja local, para que a música fosse só... Então o Filhos do Homem já não fazia divulgação, a nossa distribuidora já tinha quebrado, eu já estava pagando as contas da distribuidora quebrada, até então sem problema nenhum. Já estava preparando para encerrar. Então já tinha esse projeto? Já tinha o projeto de encerrar. Então eu preparei tudo para encerrar, para ficar de pastor na igreja local. Quando eu dei o bote, eu descobri que não ia ser mais pastor na igreja local. Aí fui tentando começar a viajar com Filhos do Homem de novo, mas já não era o centro. Hoje o Filhos do Homem a gente ainda viaja, né? Mas não é mais a galera que era antigamente Filhos do Homem. Eu viajo sozinho, tenho os amigos, os meninos oficiais lá, o JC, o Gutinho agora foi para os Estados Unidos, né? E na pandemia, no primeiro mês de pandemia, eu tinha 40 agendas marcadas. Eu tinha agenda de abril de 2021 até fevereiro de 2022 fechadas. Nossa! Nos primeiros 15 dias de pandemia, cancelaram todas, em 15 dias. 40 agendas eram sustento para mim e para os meninos de quase 2 anos de vida, né? E do dia para a noite sumiu o sustento e o coaching, que era uma coisa que eu fazia porque gostava, então eu não cobrava muito, não fazia, né? Tinha facilidade de lidar com as empresas ali em Curitiba, fazia muito particular. Eu tinha uma visão assim, que era coaching tem que ser ao vivo e tem que ser particular. Eu não acreditava em executive coaching, né? Embora eu trabalhava com algumas consultorias, no coaching eu sempre trazia para o Life, né? E ali voltei para os estudos. Eu já estava formado na Febracis, já tinha um curso da EBC, já tinha um curso da Enea Lumen, já era coaching pelo Enneagrama, já era instrutor de Enneagrama, né? Já trabalhava com uma coisa que não é coaching, que é palestra motivacional. Palestra motivacional não é coaching, não precisa ser coaching para fazer, e a maioria dos coachings de verdade não faz. Palestra motivacional é uma coisa, treinamentos motivacionais é uma coisa, coaching é outra coisa. Então, e ali que eu falei, não, então eu vou aprofundar no coaching e na psicanálise, que é a minha paixão, né? E eu falei, vou ser psicanalista, vou trabalhar, descobri o que é o sério do coaching mesmo, que tem muita festinha por aí, né? A gente chama do... Ô Cris, a gente vê hoje que vários pastores estão virando coach. É uma coisa que não comunga, né? Assim, eu fui pastor. Hoje eu sou coaching e pastor é o que eu faço por amor. Então, você até tem princípios de ética,
tem princípios de ajudar as pessoas a se desenvolver. Por exemplo, como ajudar a pessoa a amadurecer uma área. O formato de ajudar uma pessoa a amadurecer, seja na Bíblia, seja no tocar violão, seja no dirigir um carro, no administrar uma empresa, o mecanismo da alma do homem que leva ele a amadurecer nas coisas que ele aprende é o mesmo. Só que o coaching não tem suficiência bíblica. E quando você é pastor, o fundamento precisa ser suficiência bíblica. Temos todo o necessário para a vida e para a piedade, por meio daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou Paulo, em Efésios 1,17, né? Ore no cessar de orar, para que sobre o conhecimento que tendes de Cristo Jesus seja dado espírito de sabedoria, que é o que cabe na mente, e revelação, que é o que não cabe na mente. Então a Bíblia inteira dirige para o seguinte: o princípio da suficiência bíblica é: a Bíblia tem tudo que nós precisamos para desenvolver nossa salvação, a nossa piedade e para desenvolver nossa vida aqui na Terra. Então, quando um pastor estuda o mecanismo do coaching, ele não pode ser coaching e pastor dentro da igreja. Ele precisa ser pastor, suficiência bíblica, palavra, pode até usar uma coisa ou outra do coaching, mas ele é pastor. Entendeu? Ele vai dar palestra motivacional, não consegue, ele prega e ele estraga a palestra motivacional. Aí ele vai pregar e ele tem que dar uma palestra de coaching e ele estraga a pregação. Então não dá. Eu, na minha concepção, e eu conheço inúmeros coachings pastores. Eu acho que coaching cristão é uma coisa, dentista cristão é uma coisa, psicólogo cristão é uma coisa, pastor é pastor. Entendeu? Existe uma forma, um mecanismo, uma técnica, um chamado para você ser pastor. Existe forma, mecanismo, técnica, chamado para você ser coaching. Existe forma, mecanismo e técnica para ser psicanalista. Então, no set de psicanálise, eu não sou coaching. No set de coaching, eu não sou psicanalista. E no set do pastoreio, eu sou pastor. Eu estou sendo pastor. Então, são coisas que a gente faz. Aí você pergunta, mas e você, o que é? Eu sou um adorador. Eu sou um filho de Deus. E as coisas que Deus, os talentos que Deus me deu para expandir e pôr para fora o meu cristianismo são coaching, são a psicanálise, são os treinamentos e palestras, e como pastor eu também posso ser auxiliar. E quando você achou que seria bom para você ser coach? Ou quando você viu que aquilo seria uma alternativa? Eu descobri que eu tinha um talento, eu tinha uma comunicação muito clara, então foi um talento que Deus me deu. Eu fiz um processo de coaching de mudança de carreira. Eu fiz esse processo de coaching de mudança de carreira com um coaching abençoado, maravilhoso. Depois eu tive um outro coach que me ajudou a reajustar minha carreira quando o Filhos do Homem não podia mais ser minha plataforma principal, que é um amigo meu, Erickson, coaching de Belo Horizonte, pela internet, espetacular, né? O material, o formato de coaching dele, me espelhei muito nele também. Escreveu um livro, parece que, se não me engano, é Coaching Segundo Jesus, né? É uma coisa assim, e fica muito claro, ele é coaching, a igreja é pastor, não existe pastor-te, nem coach-store, né? E nesse processo eu descobri que eu tinha um talento, uma comunicação clara, eu tinha um profundo, e tenho, né? Profundo conhecimento da psique, da alma humana, eu sei lidar com pessoas, né? Eu tenho uma capacidade de empatia, de rapport muito grande, que isso eu adquiri antes mesmo de ser coaching, de conhecer o material de coaching, eu adquiri como pastor, eu adquiri cuidando de vida, indo na casa, dando banho em bêbado, vomitando no meu banheiro, entendeu? Indo no carnaval de madrugada, buscando os rapazes, as meninas drogados para tirar de lá, para levar no hospital, para cuidar, ajudando na casa de recuperação, ajudando na igreja, cuidando de adolescente, cuidando de jovens. E eu lembro que eu tinha 8 anos de idade e minha mãe me levava para Curitiba no shopping e ficava, olha para as pessoas e pergunta para Deus o que ela está sentindo. Ora por ela. O que Deus te falou sobre aquela pessoa? E sobre aquela? Sobre essa? Quer orar por aquela pessoa? A gente ia lá, meu filho queria orar por você. Minha mãe me ensinava a orar. E 2 coisas se fundamentaram em mim. Primeiro, o conceito do dom profético. Discernimento de espírito, discernimento profético. É maravilhoso. E o outro, o conceito da leitura de perfil comportamental, que hoje, inclusive, é o carro-chefe do meu material de coaching. É a análise e leitura de perfil de comportamental dos funcionários e dos cargos, e encaixar e treinar, né? Do meu trabalho secular, vamos dizer assim. Embora crente não tem trabalho secular, né? Não. A gente não é secular, tudo é espiritual, meu querido. Quer saber como? Entra lá no meu Instagram que você vai saber. Tudo é espiritual.
Então eu amei o trabalho de coach, ele se assemelha muito ao pastoreio, né? Porque você está lá ajudando as pessoas a se desenvolverem, embora o coaching não envolve conselho, né? Coaching não aconselha. Viu? Se o teu coaching te dá conselho, avisa ele que ele não está sendo coaching, tá? O pastor aconselha, né? Mas coaching não aconselha. Mas esse mecanismo, e eu me descobri apaixonado por ver uma pessoa dizer, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso, eu nunca vou alcançar. E depois de 3 meses, 2 meses, meu Deus, eu alcancei, foi mais rápido, funcionou. Isso, claro, abre portas também. Uma vez um coach entrou no meu escritório e falou assim, eu queria fazer um processo de coach. Eu falei, para quê? Porque eu tenho uma pessoa que trabalha comigo e ela fala com Deus e ouve a Deus, ela tem uma espiritualidade tão forte. E eu queria um processo de coach para desenvolver minha espiritualidade. Eu queria conhecer Deus como ela conhece. Aí ela perguntou assim, você tem uma religião, uma igreja? Perguntou para mim, né? Eu falei, tem uma religião, uma igreja. Então vamos fazer assim. A gente vai fazer um life coaching. Você vai descobrir o caminho que você precisa para desenvolver a tua espiritualidade saudável. Eu vou te apresentar as ferramentas e ajudar você no caminho que você desejar andar. Mas eu quero saber da tua religião, do teu cristianismo. Então tá bom. Então fazemos assim. Fazemos a sessão de coach que você pagou aqui e depois eu e minha esposa podemos ir tomar um café com você aí na cafeteria ali. E aí a gente fala para você da nossa igreja, da nossa religião. Mas aqui na sessão de coaching, bem, então. Não posso falar. Legal. Né? E essa pessoa aceitou Jesus, se converteu. Que igreja que eu vou? Eu dei o nome da minha igreja e outras 6 igrejas. Falei, nessa igreja fala com tal pessoa, vê aquela que você se identifica, que fala a tua linguagem. Meu pastor falou, poxa, por que não trouxe nossa igreja? Eu falei, eu trouxe, só que ela não quis ficar, não era a igreja que ela se identificava. Né? Aí ela acabou indo depois deixou de ser minha coach, nos tornamos amigos, né? E ela hoje é uma membro lá na Igreja Batista, na PIB em Curitiba, né? Porque foi a igreja onde ela se identificou. Viu, mas uma coisa que eu achei interessante aí, com 8 anos de idade você orava pelas pessoas? Eu orava, eu vi no shopping? Sim, minha mãe era meio fora da cabeça. Ela vivia mais, os pés no chão, mas a cabeça nas alturas, né? Ela levava você no shopping, mandava você escolher uma pessoa. Sentava na praça de alimentação, e aquele ali, que está sentindo, que está pensando, ora para aquela pessoa aí, aqui tinha uma pessoa chorando, ela vai senta do lado, pergunta por que ela está chorando, pergunta se você pode orar por ela. E você ia? Eu ia, né? Fazia o que minha mãe mandava. Seu pai e sua mãe introversão foi uma coisa que eu não conheci. Né? Conheci agora, né? Agora que eu aprendi que o Espírito Santo foi trazendo o fruto do Espírito em alguns lugares onde a minha personalidade reinava demais, né? Aí vamos lá, vamos conhecer o fruto do Espírito que trabalha. Aí eu conheci um pouco mais o silêncio, a introversão, as disciplinas. Mas na época, a juventude, me dava um microfone, uma pessoa para ouvir, eu tava lá. Tá vendo, né? Aqui, se deixasse, não pergunta nada, se você não parar eu. Eu tenho que ir cortando aqui. Que legal, que bacana. Então, desde cedo, assim, o teu ministério foi fortíssimo. Pessoas. Eu amo ver as pessoas. A gente tem que ter muito cuidado. Porque conforme a personalidade que a gente tem, às vezes a gente se intromete em lugares que as pessoas não nos chamaram. E isso eu aprendi na psicanálise e no coaching, que eu não sabia como pastor. Eu vi uma pessoa com problema, eu não ia oferecer ajuda, eu me enfiava na vida dela. E isso prejudicou muito meu relacionamento com discípulos, com ovelhas. Isso roubava um pouco a autonomia das pessoas, porque aqueles que se sentiam inferior a mim como pastor, ou sentiam que me deviam obediência, essas pessoas perdiam muito da sua autonomia, da sua capacidade de crescer em Deus, porque elas ficavam dependendo de mim. Porque eu via uma necessidade, eu ia lá, e uma pessoa, quando você começa a questionar ela e colocar coisas e você parece ter mais sucesso que ela, a pessoa ela começa a se questionar demais. Aí você não gera aquela pessoa no eu posso em Deus. Você acaba gerando um pastor, eu vou comprar um carro, ora para mim saber que cor que eu compro. Uma dependência, né? E isso foi o que, graças a Deus, ali o aconselhamento, a psicanálise e o coaching me ensinaram, não, você vai gerar maturidade se você for onde a pessoa te convida a ir. Se ela não te convida e você tentar entrar, você pode sinalizar para ela, se colocar à disposição, quando ela estiver em dor, ela te chama, você vai. Se for como pastor, palavra, Bíblia, conselho. Se for como coaching, eu tenho palavra, Bíblia, conselho dentro de mim, mas eu apresento para ela o caminho, como chegar lá, dentro do que ela precisa, na necessidade dela. Como psicanalista, é analista, análise da psique. Então eu vou sentar, eu vou escutar a pessoa, entender o que a alma dela está falando, ajudar ela a enxergar o que a alma dela está falando, de onde vem a dor, o trauma, o desejo, né?
Então são formatos diferentes que são muito importantes, mas as éticas são muito parecidas, né? E eu gostaria que todo pastor fizesse psicanálise e coaching éticos para conhecer essa ética. Por exemplo, se uma pessoa derrama alguma coisa na minha mesa, é dela. Eu não posso trazer para você. Se uma pessoa apresenta uma dor, não me pertence, é dela. E a gente, como pastor, às vezes a gente esquece, né? E aí se intromete na vida da pessoa e acaba puxando coisas da vida da pessoa para pessoas que na verdade, toda a história que alguém conta para você não pertence a você. Se sair de você e for para outro lugar, chama fofoca, e a Bíblia condena a fofoca. Que legal. Ô Cris, então a música para você nunca foi o seu objetivo final? Nunca. Eu tinha o sonho de ser um cantor de rock, eu queria ser o Brother Simeon. Né? Mas Brother Simeon só tem um. Ele é demais, né? Meu sonho era ser o Brother Simeon, né? Ontem eu tava falando dele aí, o pessoal, ele tá no Brasil agora, queridão pra sempre. Mas o meu sonho era ser cantor de rock, e aí eu cresci. Você não queria ser jogador de futebol, astronauta? Né? E não rolou, não era aquilo ali, né? Eu cresci, e aí eu me apaixonei por ser pastor. Nunca vou deixar a música, amo a música, gosto de cantar, mas eu nem sou tão bom cantor, cara. Se você for pegar músicos de verdade e perguntar sobre mim, eles vão dizer que eu não sou muito bom cantor. Eu canto as minhas músicas. Eu me ponho a cantar as músicas da Oficina G3, eu morro, né, cara? Não consigo. Eu canto as músicas que Deus me deu. Eu tô falando a respeito do que Deus me deu. E o poder das músicas do Filhos do Homem não é a minha qualidade de cantor. É primeiro a qualidade dos músicos, né? Que os caras que tocaram comigo sempre foram muito de Deus e monstruosos músicos, né? Sempre jadão ali, top representation, top do top. Sempre toquei com músicos maravilhosos. E a qualidade deles me levava a destaques em ambientes que eu jamais chegaria como cantor e músico do violão. E quando nasceu a banda? A banda nasceu em 94. Eu tinha bandinha de adolescente na igreja e a gente tocava lá, fazia barulho. E já começou a tocar nas igrejas ao redor nossas, né? Os amigos, as igrejas ligadas, comunidade cristã, MFI. O primeiro lugar que tocamos e chamamos Filhos do Homem foi na INA, em Londrina, aqui, na Igreja Nova Aliança de Londrina. Filhos do Homem, que nome legal, né? E um dia, 94, 96, o meu pai foi num baile de carnaval fazer um evangelismo, numa matinê. E nesse evangelismo ele ganhou os músicos da banda que estava tocando. Os caras se converteram, largaram a banda secular, né? Porque eles falaram assim, como é que eu vou viver lá com as meninas dançando na boquinha da garrafa, um monte de gente bebendo e fumando, e domingo vou tocar na igreja. Então a primeira turma profissional do Filhos do Homem, eles tinham que decidir, ou toca secular ou toca na igreja, né? E foi assim que se fundamentou. Filhos do Homem não era uma banda, era um ministério de discipulado de músicos. Olha só. O trabalho, a banda existiu consequência. Porque eles não sabiam fazer outra coisa, e eu gostava. E meu pai um dia chegou lá com 5 caras, as esposas e os filhos, disse, minha igreja tem 600 membros, a tua tem esses 5 caras aí, a família se vira. Eles não sabem fazer nada, não sei tocar, eles não têm maturidade, não são convertidos, você tem que preparar, você tem 1 ano para pôr eles tocar no louvor aí. E tô aquele bando de músico profissional sentadinho 1 ano e 7 meses, até amadurecerem, tocar na igreja, gravamos CD em 99, lançamos em 2000 e foi. Foi por aí que começou Filhos do Homem. A gente era a banda dos piados de Pato Branco. Acho que em Pato Branco até hoje, assim, né? Para quem é da nossa geração, a gente não é Filhos do Homem, não existe em Pato Branco Filhos do Homem. É os piados da comunidade. Aí tem a galera da Quadrangular que toca demais também. Aí tem a galera lá da Batista, aí tem os amigos, e uns tocam junto. E os piados da comunidade, que são mais metidos que os outros, né? A gente era muito Vocês tocaram o Brasil inteiro? E fora. Fora também? Por onde vocês foram? Aí eu fiz, com a banda 2, sozinho, 4 turnês na Europa. Fiz 5 nos Estados Unidos, 5 turnês nos Estados Unidos. Que legal. Aí fiz aqui América Latina, vários lugares, nem sei dizer. E Brasil, né? Norte do Brasil, Nordeste do Brasil, fizemos muito. Sul. Por incrível que pareça, os lugares que eu menos toquei na minha vida foi Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. Nunca, o eixo Rio-São Paulo. Então a banda em si estourou. Sim. Estourou bastante. Vivemos muitos anos muito bem disso aí, né? E como que vocês faziam? Vocês cobravam cachê, oferta? Como que era? Sim e não. Sim, cobrávamos cachê e cobrávamos oferta. A gente tinha uma coisa assim, é pecado cobrar cachê? Não. É pecado pedir oferta? Não. Pecado é cobrar cachê e dizer que é oferta.
Isso é errado, mentira. Entendeu? Eu cobrar oferta e dizer que é cachê não é pecado, só burrice. Mas cobrar... A igreja me convidou. Se eu falar, não, eu te cobro então, 2.000. Qual que é a diferença de cachê e oferta? O cachê é um valor por você estar indo fazer música e entretenimento. Então, prefeitura não reconhece a palavra oferta. Então, para a prefeitura tinha que ter CNPJ. Banda não tem licitação, tem uma forma diferente de fazer. Né? Mas tinha CNPJ, tinha que ter certinho, nota fiscal, papapá, e tinha um valor mínimo de cachê. Por exemplo, um cachê para a prefeitura não podia ser menos de R$6.000. Né? Se uma prefeitura ligasse e falasse, cobra milão, a prefeitura nem te levava, ia procurar alguém que cobrava de verdade. Né? Então, a gente chegou a fazer prefeituras a 13 mil, 15 mil reais, assim, né? De cachê, bem legal. E legal quando a gente fazia uma prefeitura, e a gente fez isso várias vezes, né? Tipo, prefeitura normalmente tem eventos de... Aniversário da cidade. Aniversário da cidade, muita feira agropecuária, feira da uva, feira disso, feira do peixe, feira do milho. Tudo que tiver de comer na vida eu já fiz feira. Milho, peixe, pamonha, uva, até festa do vinho a gente foi tocar já, né? Legal. Festa do vinho foi a gente e o Reginaldo, o pastor, não, o padre Marcelo Rossi, ainda abrimos. Vocês que abriram. Mas selênios atrás, né? Quando ele era magrelinho ainda. Hoje tá bombadão, hoje eu tenho um pouco de medo, né? Brincadeiras à parte. Mas a gente fazia muito prefeitura, cachê. Então tinha um contrato, um valor, né? A banda recebia um valor fixo a respeito disso, tá. E isso nos possibilitava dos eventos ministeriais, assim, né? Que embora evangelismo num lugar desse fosse legal, não era muito eficaz. Porque a gente queria. O evangelismo num lugar assim, num show desse, é eficaz se tiver a igreja local combinada. E a gente conseguia isso muitas vezes, né? De combinar a igreja local, Jocum, né? Fazer um trabalho de evangelismo nas pessoas que estão lá no evento, aí é legal, aí funciona ministerialmente. Né? Mas quando os crentes iam só para curtir, várias vezes eu fiz apelo, falei, você quer cristão? As pessoas vinham. Eu lembro em Maringá, uma vez vieram 400 pessoas na frente para aceitar Jesus, tinha umas 8 mil no evento. Nossa. E a hora que eu fiz o apelo, eu falei, agora as igrejas se reúnem em volta e vem conversar com essas pessoas. Ele falou, vai vir pessoas perto de você, chegue, se aproxime, a pessoa vai pegar teu nome, vai te convidar para ir no lugar onde você vai ouvir falar de Jesus. E eu armei para a igreja vir. E a crentada não veio, cara. Nossa. Não veio, 400 pessoas para aceitar Jesus, começou a me dar um desespero. Eu vou descer do palco aqui, pegar o nome de cada um, pelo amor de Deus, tem algum jocumeiro, tem alguma igreja aqui? Mas fiquei tão bravo que parei o show, mano. Falei, então beleza, vocês não vão vir ganhar para Jesus, vou tocar mais uma, vou embora. Que bravo, cara. Mas imagina, muitos né? anos, foi 2002, 2003, isso aí. Porque o evangelismo, ele é pessoal, né? A pessoa, né? O alcance, ele é funcional, mas a conversão, ela vem do relacionamento, ela vem do coração da igreja. Por isso que banda que viaja e não participa de igreja local, a gente nem levava. Que igreja local você é? Não tem igreja, meu povo é esse aí. Não. Teu povo não é ninguém, esse é o povo das igrejas e do mundão que vem aí para... Teu povo é lá, tua igreja local. Que pastor que você presta conta, quem cuida da tua vida, que igreja que você ministra louvor e adoração, né? Então, como que a gente fazia? A gente ia na feira, na segunda-feira, porque normalmente prefeitura é segunda-feira, e sábado e domingo podia ir nas igrejas que não podiam levar, porque já ganhava dinheiro suficiente, não precisava de oferta. Entendi. Então, aí volta não e meia. cobrava da igreja. Cara, volta e meia a gente parava. Já aconteceu algumas vezes. A gente parar na frente de uma igrejinha, assim, no meio do nada. Falou, nós somos filhos do homem, podemos fazer louvor. Aí os caras morreram do coração. A gente precisa desse equipamento do ônibus, assim, cara. É muito legal. Já fizeram isso, então? Já, eu lembro de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tipo, vai dar tempo de chegar em Pato Branco pro louvor? Não. Então vamos parar aí na cidade, vamos entrar, quando tiver uma igreja aí que tem movimento, vamos pedir para tocar na igreja. Igreja aí, pequena, grande? Pequena. Cara, a gente foi na igreja uma vez, tinha 40 membros. Tinha mais músico do Filhos do Homem dentro da igreja do que 40 pessoas. Uma igreja que era do missionário, não sei o que lá. Sabe essas igrejinhas bem pentecostal, do missionário isso, não sei lá aquilo. E aquela igrejinha do missionário, reino, não sei o que lá. Cara, as caixinhas de som eram 4 caixinhas fran nos cantos da igrejinha, assim. Cara, dava 4 desse carto aqui a igreja. A gente desceu equipamento, louvorzão. O pastor, não, prega também, irmão. E palavra... Então a gente fez muito isso aí, serviu muito a igreja assim. Tinha igrejas que aí, nas igrejas, no momento, queria levar o Filhos do Homem, como é que você faz? Eu falava assim, nós temos uma necessidade financeira, é essa. Mas
os irmãos vejam quanto vocês podem ofertar e, independendo quando puder, a gente vai igual. Isso é oferta. Então, a gente pedia lá, eu, por exemplo, quando ia sozinho, pedia lá R$2.000. Eu falava, eu preciso levantar R$2.000 no fim de semana. Até porque era o meu sustento. Você imagina, esposa, filhos, se eu fizesse 2 viagens por fim de semana, dava um bom dinheiro. Se fizesse uma viagem no mês, tinha dificuldade em casa. Então, eu falava assim, né? Eu ainda falo, claro, hoje é bem diferente, né? Falou, R$2.000, mas a igreja vê o quanto vocês podem dar, só combinem antes, que não deixar você de surpresa, né? Vamos combinar, a igreja decide desses R$2.000, alguns dizem, eu posso 500, tá bom, e eu 500, eu posso 1.500, legal. Tinha igreja que dava 3, que podia, tinha igreja que dava 2, tinha igreja que dava 1, tinha igreja que dava 500, eu já recebi um tapinha no bolso sem rão, só que era combinado. O que era combinado? Que a igreja escolhia quanto dava. Só avisava antes. Então isso aí era uma forma de fazer oferta. Cachê, estava lá, está aqui o contrato, precisa pagar 30% antes, vai assim, assim, assim. Se não pagar, nós não podemos ir. Isso é cachê. Não é pecado, é trabalho, mas daí você vai como entertainer. Aí você chega lá, cobra cachê de uma prefeitura. E isso que eu achava que era uma baita de uma sacanagem. O cara cobrava cachê da prefeitura para tocar. Tem músico cristão que não toca em lugar que cobra cachê. Tá certo também. Cada um tem um chamado. Nós tocávamos. Aí você chegava lá, a gente tinha um entretenimento poderoso. E no meio do entretenimento a gente fazia evangelismo com a palavra, ensino, tudo no entretenimento. Mas dava. Então tinha as 4 músicas de alegria, iluminação bem feita, sonzão, dançava, cantava, né? Começava a dar alguma coisa errada no público. Eu sempre tive o jeito de lidar com as pessoas. Amigão, não dá para fazer isso aí, senão a gente vai ser uma segurança. Eu falava, queridão, põe a camisa aí, tá? Que não é baile funk, não. Aqui é evento, respeita a banda aí, respeita as moças que estão em volta. A gente sempre tinha essa manha e aí a gente ia ganhando as pessoas para Jesus. Mas a gente dava o que a prefeitura pediu, entretenimento. Então o povo cantava, dançava, pulava, celebrando Jesus. E isso eu aprendi com meu pai de pequeno, em 91, quando fizemos a primeira gincana gospel, no Carnaval. Carnaval Gospel Patobranquense, 3.000 pessoas, Cats Barneia, pulando até as 4 da manhã. Nós somos o povo aqui. E o povo no meio. Nós somos um povo a quem Deus libertou. Salãozão de festa, não vendia bebida alcoólica, não permitia entrada de bebida alcoólica, sorvete, pipoca, bauru, sanduíche, Coca-Cola e Guaraná. 3.000 pessoas, show de evangelismo, palavra evangelística, uma gincana e até as 3 da manhã dançando. A gente fez um repertório de 50 músicas tradicionais evangélicas, desde cantor cristão, e colocamos tudo em marchinha de carnaval. Eu era criança, cara, eu tinha, sei lá, 14 anos. E tem isso até hoje ou não? Não, fizemos só uma. Ah, você... Fizemos só uma, né? Um saiu da igreja, né? Não saiu ninguém da igreja, mas a gente quase foi excomungado da cidade. A cidade amou, porque a gente acabou com o carnaval na cidade. Todos os grupos fortes de carnaval que ficavam. Então, aquele ano não teve morte no carnaval. Aquele ano não teve destruição da cidade no carnaval. A gente engoliu o carnaval da cidade, né? E aí as igrejas evangélicas da cidade quase mataram, né? Imagine. Foi uma quebra de paradigmas muito grande. E por que não continuou? Não sei. A gente fez algum outros eventos. A gente fazia invasão nos bailes de carnaval, né? A gente comprava ingresso, meu pai, meu irmão, os jovens mais maduros da igreja, né? Fazia um grupo, ficava cercando os clubes de carnaval, Pato Branco Carnaval em Clube, cercando os clubes de carnaval e orando. E aí comprava 6, 7 ingressos, entrava no carnaval, galera pelada lá dançando, cantando. A gente entrava no meio, já catava quem estava bêbado, já via pessoa chorando, uma menina que tinha terminado com o namorado, alguém que estava chateado, dava briga, a gente estava lá. Daqui a pouco, pinchava a oportunidade, evangelizava, convidava para ir para casa, né? Aí na casa do meu pai tinha uma piscina, a gente deixava lá a piscina pronta, vinha a galera, tudo chapado, se jogar na piscina, jogar vôlei com a gente dava sanduíche, comida, e evangelizava e se convertia o povo ali, né? Assim que se convertia a galera. A gente ia invadir o baile do carnaval, né? Não dava tempo deles virem buscar nossos jovens, a gente levava os jovens lá. Claro, não ia todos os jovens, iam os mais maduros da liderança. Sim. E numa dessas aí converteu a banda Filhos do Homem. Converteram os músicos que tocaram comigo 10 anos do Filhos do Homem. Se converteram numa invasão dessa aí. Meu pai sozinho num clube. Ô, Cris, porque é bem interessante isso que você está contando para nós aqui. Porque assim, se a gente quer converter as pessoas, se a gente quer buscar as pessoas, a gente tem que ir onde as pessoas estão. É, isso aí. Tem que ir lá onde elas estão.
Porque não adianta, eu vou para a igreja, tô orando, vou para casa e pronto, acabou. Aí o crente recita Isaías, né? Ai, o Senhor me chamou para curar os enfermos, expulsar demônios, libertar o cativo. Só que daí não vai onde tem demônio, não vai onde tem enfermo, não vai onde tem cativo, vai curar quem? Vai expulsar que demônio? Vai ficar na igreja esperando os demônios virem para você expulsar? Né? Então a gente ia no terreiro de Macumba, a gente ia nos lugares onde tinha pessoas que precisavam ser libertas. A gente ia orar nos bairros da cidade, a gente ia no carnaval, a gente ia nas boatinhas da cidade, o lugar onde a gente ganhava gente para Jesus. Lógico que tem que ser uma pessoa que espiritualmente esteja forte. Não, a gente né? não levava criança, não levava adolescente, não levava jovem que já não tinha uma maturidade, tinha treinamento, tinha maturidade, tinha... Aí a gente montou a casa de recuperação, porque bando de maluco que convertia. Aí montou a casa de recuperação em Pato Branco, que teve muitos anos lá também. Cara, e essa era a nossa vida, a nossa juventude. No meio disso aí, brotou Filhos do Homem, entendeu? Você nunca saiu da igreja? Nunca desviei. 3 meses. Quando eu tinha 15 anos, eu namorei uma menina que tinha 25, acho. 23. E desviei por 3 meses. Mas eu era tão bocó, irmão. Eu não prestava, eu não sabia beijar, não sabia fazer sacanagem, não conseguia beber, não sabia fumar. Não sabia, cara. Não prestava nem pro capeta, mano. Jesus me estragou de um jeito que nem adolescente eu conseguia, cara, vindo pro mundão, assim. Fiz minhas besteiras depois de convertido, né? Piá é piá e vice-versa, como dizia minha avó, né? E filho de pastor ainda. Então eu fiz minhas erradas, fiz o que não devia, pequei, me arrependi, fui disciplinado na igreja, né? Levei 1 ano de gancho. Aí o Filhos do Homem começou. Depois de 1 ano de gancho que eu fiquei com uma menina na escola lá, tomei um gancho. Fiquei 1 ano de gancho. Quando eu saí do gancho, meu pai falou, agora que tu submeteu ao trato aí, pode liderar esses caras aí. Teu pai colocou 1 ano e Foi 1 ano, velho. Era 1 ano, meu gancho, eu saí 7 meses na condicional por bom comportamento. Nunca vou esquecer. Meu irmão era o fiscal do condicional ainda. Dureza, o dedo duro. Não, eu saía, meu irmão mais velho, eu saía, daqui a pouco começava a passar o carro dele, assim, ó, fazendo a ronda, assim, me procurando na rua da cidade. Mas isso porque você teve um relacionamento com ela? Não, era piá, mano. Piá é piá, mano. Piá é piá. E tem coisas assim, não se herda amor por Jesus. Não se herda maturidade espiritual. Né? A gente quer que os nossos filhos nunca errem, nunca façam nada errado. Eles vão precisar ter a experiência deles com Deus. Eles vão precisar errar e acertar, e errar e acertar. Senão eles nunca vão ter maturidade. Se você cria um filho evangélico que nunca faz nada errado, que nunca tem crises, dúvidas e medos, cuidado. Talvez você seja só um pai cego, né? Né? Então a gente tem que estar lá para apoiar, para ensinar os princípios, para conversar, e Deus vai dar sabedoria para cada pai, desde que não feche os olhos para fazer de conta que o filho é um santo. Sim. Né? Casou virgem? Eu casei, não sei como, mano. Por que não sabe? Não dá para entender como. Eu era muito tosco, né, cara? Eu era muito piá, né, cara? Não valia a água do feijão, que a gente diz, né? Mas, cara, eu não entendo como é que eu casei virgem, cara, né? Mas casei virgem. Não foi por poder e santidade meu, não. Foi porque eu era ruim na coisa mesmo. Deus me deu uma benção, cara. Qual que foi a benção? Eu era muito idiota quando era piá. Foi a minha bênção, cara. Mas hoje você viu que isso é um benefício, né? Foi um benefício. Eu era muito bocó, né? Ai. É de tirar o chapéu, assim. Realmente quem consegue casar... Né? Mas eu não consegui, né? É que eu não consegui. Por isso que eu casei virgem. Nossa, você foi santo, casou virgem. Não fui santo não, eu era bocó mesmo. Era nerdzão mesmo, não rolava. Até tentei, mas não... não dava, cara, né? Talvez se fosse hoje, as pessoas iam, não, tem que ver, porque talvez você seja gay, não sei o que lá. Não era gay, eu só era piá. Esse é o problema de hoje, né? Às vezes o menino, ele é só piá, ele é só bobão. Não, você não fica com as meninas, não gosta tanto, então você deve ser homossexual. Não é o piá que é piá, entendeu? Eu era assim. Faz parte da vida. Que legal. Né? E é algo que vale a pena. Vale a pena. Mesmo que não foi da sua vontade, mas não, era minha vontade, né? Não era meu desejo. Mas a minha vontade era andar em santidade. Eu orava muito para manter a santidade.
Eu gastava tempo com Deus eu não consigo, me ajuda, eu chorava. E aquela crise, pai, eu pequei, eu olhei para as meninas, tentei ficar, Deus, para a igreja, chorava. Faz parte da infância espiritual. Filhinhos, vos escrevi porque vocês têm os seus pecados perdoados e conhecem o amor do Pai. Ele está falando do início da conversão, quando a gente fica sujando a fralda e o Pai limpando, sujando a fralda e o Pai limpando, sujando a fralda e o Pai limpando. Aí a graça aparece bastante nesse momento. Mas quando você amadurece, a graça não é mais te perdoou criança. Quando você amadurece, a graça levanta a cabeça, vença o maligno e enche da palavra. A graça vai se manifestar assim, na minha santidade daí. E aí quando você se torna padrão ou pai espiritual, que é o 3º grau de maturidade, aí sim, agora pai, vos escrevi porque vocês conhecem que é eterno. Aí não é que você não peca mais porque você é melhor, é que você já tem maturidade, que você não está mais olhando para as coisinhas, você está olhando para o que é eterno. Você vê uma menina, uma roupa sensual, você não está olhando um corpo que você deseja, você está olhando o que é eterno, quem essa menina vai ser, por que ela está nessa situação, você não consegue mais, entendeu? Não é mais aquela coisa. Tem as lutas? Tem. Cada um tem suas situações psicológicas? Tem. Sim. Tem homens que é mais difícil, para outros homens é mais fácil. A gente sempre vai ter nossas lutas, precisa encarar a realidade, precisa chamar pecado de pecado, precisa chamar dor psicológica de dor psicológica, precisa chamar trauma de trauma, precisa de cura, precisa chamar pecado de pecado, perdão de perdão, restauração de restauração. Mas uma característica da maturidade espiritual é que você vê uma situação de pecado, você olha para aquilo que é eterno. Né? Tem aquele crente, né, que, ai meu Deus, a casca de banana, lá vou eu cair de novo. Aí vai, escorrega. Você viu a casca de banana, esquiva, né? A Bíblia diz, não dê ocasião para o pecado. Né? Ô Cris, em algum momento na sua vida, ser filho de pastor pesou? Ah, sim. Sempre. Sempre? Sempre. Até hoje? Olha, eu, graças a Deus, os meus filhos não tiveram essa tensão sobre eles, né? Porque não devia existir. O que devia existir em nós é o ser filho de Deus, né? Sim. Entendeu? Filho de pastor que sofre porque é filho de pastor é porque ainda não entendeu o que é ser filho de Deus. Entendeu? Mas tem esse sofrimento. Para mim doeu, para mim machucou. Teve traumas, teve dores, sabe? Não foi bom para o meu psicológico crescer vigiado por 800 pessoas. Entendeu? Porque assim, uma pessoa, o meu pai ia lá e tratava o casamento, o jovem estava usando droga. Aquela pessoa passava a me observar, mano. Se eu falasse uma palavra errada, olha lá, o filho meu fez, mas olha o filho do pastor. Cara, isso é um sofrimento grande para filhos de pastores. Né? E os pastores, infelizmente, na sua maioria, não têm sabedoria para proteger os filhos, né? E nem para gastar tempo. Às vezes o cara pensa que se dedicar ao ministério, não, minha família entende, é um sacrifício que a gente faz pelo ministério. Quem pede sacrifício de criança é Baal, mano. É Moloque, não é Jeová. Então, às vezes o pastor pensa que está fazendo a obra de Jeová, né? Mas está sacrificando os filhos, ele faz a obra de Jeová sacrificando para Moloque, né? Os filhos morrem. Cai na desgraça, acaba com a vida, porque o pai não estava em casa, ele estava cuidando dos doentes, estava cuidando de quem precisa. Às vezes o pai pastor acabava nem enxergando, os pais pastores, às vezes nem enxergam a dor e o sofrimento do filho, porque entra em negação. Não, ele é meu filho, ele é filho de pastor, ele tem que ser padrão. Tem que ser filho de pastor, não tem que ser padrão de nada. Filho de pastor tem que ser criança, tem que ser jovem, tem que ser adolescente. Né? Chorou na igreja, pega e tira, não fica assim, desculpa aí, né? Já ainda queima o filho. Desculpa aí, né? É difícil, né? A criança sabe como é que é. O cara queima o filho ainda. Não, a criança não sabe como é que é. É você, pai, que devia estar cuidando, que devia estar junto. E como teu pai foi com você? Errou, acertou, mas uma coisa que me acontecia, eu acordava de madrugada, meu pai não estava na frente da televisão, eu encontrava meu pai orando na sala. Então o que meu pai fez comigo não foi dos melhores, mas o que meu pai fez com a vida dele manteve meu cristianismo forte nos piores momentos. Era difícil para você ser, como filho de pastor, você ter um pai e um pastor ao mesmo tempo? Você conseguia dividir? Ou você só tinha o pai? Não, tinha pai, ele era pai. É que meu pai sempre foi um homem muito simples, entendeu? Ele nunca teve técnica para fazer as coisas. Entendi. Vou pensar como eu vou fazer um plano de como eu vou ser filho, como eu vou ser pai, como eu vou ser pastor. Cara, meu pai fechava o olho, sentia e fazia, entendeu? Só que meu pai tinha o amor e a simplicidade do meu pai, a devoção a Deus do meu pai, né? A forma com que ele acabava se expondo por causa disso, fazia muitas pessoas chamarem ele de bobo, de idiota, né? Chamaram meu pai, inferiorizarem meu pai para muitas coisas. Mas, cara, ele levantou uma igreja de 1.800 membros nas costas.
os filhos são convertidos, os 3 filhos são crentes, têm ministério, né? Todos nós temos casamentos sólidos e funcionais, com mais de 20 anos de casado. Então, qual que é o sucesso de um pastor? A família. O pastor Eliseu teve sucesso como pastor? Cara, eu encontro gente no mundo inteiro que diz, cara, uma vez eu tava bêbado na rua lá e teu pai parou e hoje é pastor não sei aonde. Meu pai e minha sogra tem assim, dá vontade de ter chorado de falar. Fica à vontade. Meu pai, minha sogra e minha mãe. São 3 pessoas assim que eles foram muito surrados. Pela simplicidade, às vezes por uma arrogância ou outra de infantilidade emocional. Mas, cara, você encontra gente. Esses dias veio um cara com uma cicatriz no pescoço, assim, ó. Falou, sou pastor da igreja tal, em tal lugar, vinha Pato Branco visitar vocês. Porque uma vez eu estava no hospital, na policlínica, numa briga, me cortaram a garganta. E eu não tinha onde ficar. E teu pai me levou para casa dele. Eu fiquei 1 mês na tua casa. Você tinha 6 anos de idade. Você não lembra, né? Não lembro. E aí teu pai cuidou de mim, trocava curativo dentro da tua casa. Lá eu aceitei Jesus, hoje eu sou pastor, já sou 20 anos que eu sou pastor. Tenho uma igreja, tenho várias igrejas que eu cuido, tá aqui minha família. Trouxe meus filhos para dizer pro teu pai, olha aqui, ó, minha família. Entendeu? E tem pastor tendo sucesso aí que nunca juntaram um bêbado cagado na rua para cuidar dentro de casa. Entendeu? E teu pai levava mas pra casa. Estão na internet, cara, falando groselha com 1 milhão de seguidor. E daí aí de vez em quando aparece, fulano de tal, pegou uma menininha não sei aonde, fulano de tal, fez aquilo outro. Mas estão lá na internet, falando groselha, grosso, mas nunca juntaram um bêbado na rua para trazer dentro de casa. Por isso que eu vim para Umuarama trabalhar na casa de recuperação. São 26 homens, eu vou fazer o que eu posso, o que a direção da casa me permite fazer, eu vou fazer. Da minha melhor forma, estou lá como missionário, né? Independente do que eu recebo ou não, estou lá para fazer aquele cara. Talvez nesses anos que eu vou trabalhar na casa de recuperação, seja um adolescente, seja um filho de pastor, seja um jovem, seja uma conversa, mas é o lugar onde o crente tem que estar. Quer curar enfermo, mas não quer andar no meio dos enfermos. Né? Expulsar demônio e ficar só na igreja fazendo adoração. Não vai expulsar demônio na igreja. Não. Nem se manifesta mais demônio, né? Do jeito que nossas igrejas são tranquilinhas hoje, né? Nossas igrejas são tão inclusivas que até os demônios ficam bem lá dentro. Vai ter que dar risada. Né? Né? A gente é tão feliz, cara, entra aí, né? E aí quando vai expulsar ainda agrada. Como é que você tá? O que você quer? Dá o microfone. O que você veio fazer aqui? Né? Brincadeiras à parte, tristeza à parte, alegrias à parte. Eu tive um pai que, como pastor, ele errou, ele acertou, mas a fidelidade, a vida dele com Deus, o nível de oração e busca que ele tinha, dentro dos limites dele, ele foi ilimitado. E aí ele conquistou a minha alma, do meu irmão, da minha mãe, dos meus filhos, dos meus sobrinhos. As nossas almas foram conquistadas, nós tivemos experiências com Deus. Eu errei, meus sobrinhos erraram, meus filhos acertam, às vezes erram, às vezes meu irmão errou. Todos nós acertamos e erramos, mas a nossa bússola estava certa. A gente desviava, a bússola fazia assim. E tem muitos pastores que fundamentaram grandes coisas, mas ficam até de madrugada assistindo Netflix e jogando videogame, enquanto a esposa dorme sozinha no quarto e os filhos vêm. Nossa, forte isso, hein? Vai pra rua então, ganhar bêbado pra Jesus. Mas até teve um tema que a gente conversou um dia, eu e o Danilo, a gente estava falando sobre isso, que alguns pastores criticam algumas músicas secular, né, que não pode ouvir, mas músicas boas. Eu fiquei 11 anos, eu fiz um pacto, fiquei 11 anos sem ouvir música secular. Foi muito bom, tanto para minha vida espiritual quanto para minha capacidade de compor biblicamente. Isso foi muito bom para mim. Isso ajudou bastante. Bastante. Até hoje eu ouço música secular esporadicamente e não permito que a minha alma se alimente da música. Entendi, legal. Mas você não anda na rua assim, né? Se bem que seria até melhor com as músicas que tem hoje, né? Mas se o cara, eu acho que não deve ouvir música secular. Cara, glória a Deus, não escuta mesmo, vai fazer muito bem para você. Outro vai dizer, não, eu acho que deve. Pecado não é, cara. Cada um come o que quer Mas é que e a boca fala do que o coração se enche, né? Você tem que se alimentar com o que é bom para você. E aí o assunto foi esse. Se pode ouvir ou não pode. Aí o pastor falou assim, não pode. Mas
passa noites e noites assistindo um seriado que tem mulher pelada. Não pode ouvir música do mundo, mas pode assistir o Walking Dead. Né? Aí faz uma pregação, né? Encontrando Deus na Matrix. Encontrando Deus no Senhor dos Anéis, mas não pode ouvir música do mundo. Tipo, what, né? Mas, assim, cara, a gente inventa muita regra para manter as pessoas sob controle, né? Aonde na Bíblia está escrito que não pode ouvir música do mundo? Não pode se contaminar com o que é de Baal. Beleza, então também não pode vestir roupa que tenha 2 panos. A mulher, quando estiver no seu período, tem que ser levada para fora da cidade. E tem um monte de regras, assim, que não passam pela cruz. Mas daí quando a gente quer que os nossos jovens não pequem, a gente não ensina eles a andar com Jesus e ter inteligência emocional. A gente ensina que se eles não obedecerem a regra, não podem tocar no culto. A gente cria um monte de fariseu. O segredo, a disciplina para o músico cristão é a chave do fariseu. É robozinho, né? É o que você comentou no início. Você tem que ensinar a pessoa a pensar, né? Buscar conhecimento. E filho, não faz o que você fala. Faz o que você faz. Filho, faz o que você faz. Tá, pastor, eu tive uma dificuldade muito grande, porque como eu quebrei uma empresa grande, eu passei muitos anos com muita dívida, muita gente falando mal de mim por causa de contas não pagas, dívida em banco, dívida com credores. Eu quebrei uma empresa gigantesca, né? Eu quebrei a distribuidora do Filhos do Homem, homericamente, foram 10 anos pagando Receita Federal, pagando situação, foi muito difícil, né? Quebrou mesmo. Quebrou a distribuidora. Entre 2006 e 2009 foi feita uma administração tremendamente infantil, né? Nós éramos meninos administrando, ganhando dinheiro. Foi feito por vocês mesmo? Por nós mesmos, né? Eu, meu irmão, e teve um outro senhor que tentou ajudar e acabou, na sua arrogância, prejudicando também. Mas eu e meu irmão administramos ali, né? E quebramos a empresa, pagamos o pato a vida inteira e fomos pagando cada centavo. E ficamos mal falados, e ficamos xingados, porque você não paga R$1,5 milhão em 5 dias. Então você está pagando tem mais 1.000 que estão te xingando até você chegar neles para conseguir pagar. Foi uma administração. E a gente quebrou com a banda larga, né? O povo começou a baixar. A gente vendia 3.000 CD no mês. Dali 8 meses não conseguia vender 300. Nossa. Aí, cara, administração ruim, tudo troca de boleto em banco. Bem naquela época, todo mundo banco quebrou o crédito, os boletos dos clientes começaram a bater, não conseguia pagar, admitir funcionário. Cara, foi uma espalhança. Nunca subi no palco angustiado com dinheiro. Meu Deus, temos quanto para pagar? Subia no palco, prática da presença, Jesus. E uma vez que a gente subiu no palco e os músicos começaram a tretar e brigar por causa do cachê, não sei o que lá, foi num evento que a gente abriu o show da Oficina G3 na Boca Maldita, em Curitiba. Eu cheguei no camarim, os músicos estavam tretando, batendo boca com o outro. Recebeu, não recebeu? Eu reuni todos assim e falei o seguinte: hoje eu vou ministrar ao Senhor. Eu vou adorar. Eu também estou precisando de dinheiro, eu também estou com dificuldade, eu também não recebi cachê, também estou com minha esposa em casa. Mas eu vou subir e vou ministrar. E eu não posso ministrar sem vocês, porque a prefeitura pagou para vocês tocarem. Então, hoje, como vocês não vão ministrar, vão só tocar, quem errar, no final do mês não ganha salário. Então, eu não quero um erro, já falei com a iluminação, nenhum músico vai aparecer só eu, a Fabrini e o Rauli. Nenhum músico vai aparecer, não vai ter canhão de luz em vocês. Se eu olhar para trás e tiver cara feia, eu errar na música, porque se vocês não vão tocar com som, pelo menos sejam bons músicos do mundo tocando hoje no palco ali. E aí quando a gente voltar para casa, se não resolver essa treta aí, já acaba a banda também. Cara, foi dureza aquele dia, cara. Porque eu não podia tirar os caras. Eles tinham que subir, tinha tretado uma brigaceira, os meninos da banda, tava todo mundo... Por causa do valor do cachê? Não, foi discussão, um briga com o outro, recebeu, não recebeu, eu fiz, não fiz, falou, aquele falou tal coisa, tinha uma rusguinha interna ali, criança, né, espiritual, e deu uma treta no meio dos músicos. Eu lembro que eu chamei, não lembro se era o Rauli ou era o Samuca que estava comigo, mas estava a Fabrini. Eu falei, nós vamos ministrar a adoração, e eu não posso pôr playback, senão vocês não tocavam. Se eu pudesse tocar com playback, vocês não iam tocar hoje. Como eu não posso evitar de vocês subirem no palco, toquem bonitinho para não fazer fiasco. E quando a gente voltar para casa, a gente vai acertar essa conversa. Se qualquer coisa... E todo mundo era assalariado na banda, né? Era salário, 2 salários, todos os músicos. E quando a gente chegar lá, e vocês vão para RH lá, quem não resolver, se não serve espiritualmente, funcionalmente também. Foi treta, né? Mas foi uma das experiências que levou a banda a amadurecer. Você não tem, dentro da banda Filhos do Homem, você não tem uma situação, assim... Uma vez eu levei um guitarrista para ser road e ele mexeu com uma menina na estrada. E uma vez um técnico de som também
A hora que a gente foi embora, que era contratado de fora, ele voltou e mexeu com a filha de um pastor. Mas aí a gente foi lá, pagou, fez o acerto, mandou o cara embora nas duas situações. Mas os filhos do homem, cara, não ficavam em quarto de hotel sozinho, não ficavam conversando. Eu achava que era tudo alegria, que era tudo festa, que era unção, adoração. Negativo. E não é assim. Cara, seres humanos, mano. Como é que você acha que é a vida dos pastores da igreja? Tem dias bons e dias ruins. Nós somos só homens, cara. Quando você olha uma formiga de 2 centímetros no chão e uma formiga de 1,5 centímetro, você nem vê qual que é maior, as duas são formiga. Aí Deus olha para mim e olha para um rapaz ali na esquina se prostituindo. Cara, 1 milímetro, 1 centímetro, não sou diferente dele. Eu conheci Jesus antes e tenho mais ferramentas para lutar, mas isso não me torna uma pessoa melhor que a outra. Entendeu? Você vai encontrar pessoas em pecado, às vezes com um caráter muito melhor, com gente que obedece todas as regras da Bíblia. Sim. Obedecer regras não atesta caráter. Então, essa tem que ser a nossa luta como ministros e homens de Deus. Saber que o inimigo anda ao redor procurando quem precisa tragar, que a gente não pode dar ocasião para o pecado. Quando que a gente dá ocasião para o pecado? Quando a gente é novo convertido? Não, a gente dá ocasião para o pecado quando você já tem experiência com Deus, já se sente funcional, grande em Deus e você afrouxa. Aí, mano... Quanto tempo você tem de casado? Vou fazer 19 anos em novembro agora. E você viajava sempre sozinho? Ou tua esposa ia junto? Não, quando a gente casou, a Meili viajou comigo por 5 anos. Aí ela engravidou do Pedro e parou de viajar. Ela era farmacêutica, no começo da nossa vida ela nos sustentou na farmácia. Aí ela, como ela era bailarina também, né? De uma escola de balé, tudo. Aí ela começou a viajar comigo, viajou 5 anos, quando o Pedro nasceu ela parou de viajar. E aí foi só você? Com a banda, né? A gente tinha um busão, trava a banda inteira. E nunca teve ciúmes, nada? Eu e a Meili? Eu ou ela? Os dois. Cara, se ela teve ciúme uma vez ou outra, foi porque eu dei ocasião pra ela ter. Porque ciúme, assim, não lembro, assim. De ficar, tipo assim, de ficar chateado. Pô, a pessoa deu aquela... Porque precisava ser gentil naquela resposta. Cuidado, né? Cuidado, não dá ocasião. Mas nunca assim, você tá com maldade aí, que tá olhando pra... Não, você nunca. Mas tipo assim, pô, cuidado com o jeito que você fala, cuidado com a resposta que você dá. Tinha uma regra no Filhos do Homem, que uma ou outra vez que a gente quebrou, sempre deu problema. Que era assim, você tá ministrando, não olha no olho das pessoas. Não olha no olho das meninas. Tá lá os rapazes solteiros, os moços, noivos, solteiros, tocando, ministrando louvor e olhando pro olho das meninas. Mesma coisa as dançarinas. Não fica olhando para as pessoas, cuidar da postura. Né? Porque às vezes pega uma pessoa traumatizada, com problema com o pai, uma menina lá, um músico tocando, olhando para ela assim, direto no camarim depois. Não pode. E alguma mulher já se ofereceu para você? Na estrada? É. A gente já teve até prostitutas pagas pela pessoa que nos levou para ir nos nossos quartos já. Sério? Sim. E como que foi isso? Igual quando era adolescente, saia todo mundo correndo, gritando. Uma vez eu saí, eu estava em Manaus, num hotel chamado Taj Mahal. Cara, eu peguei o pijama, o cobertor, o lençol e desci lá no saguão, cara, deitei num sofá no saguão. Aí o cara, o que você tá fazendo aí? Eu falei, cara, foi uma mulher no meu quarto, bicho. E eu sou crente, cara, sou pastor, tava noivo da Melissa. Aí o segurança, não, vou chamar o gerente. Eu falei, pode chamar o gerente, foi uma moça no meu quarto. E se eu não estiver aqui, ela vai dizer que dormiu comigo. Então a hora que ela bateu na porta, eu saí. Como é que eu vou provar que crocodilo não é cocodrilo essas horas, né? Então a hora que a moça foi, ligou, tô descendo aí, você nem via a moça, na verdade. Saí correndo, eu fui para a gerência do hotel e fiquei lá. Falei, ou você põe segurança na porta do meu quarto, que vai provar que ninguém entrou no meu quarto, sim. Ou, cara, eu vou ficar dormindo aqui no saguão, não quero nem saber. E fiz um escarcéu. Por quê? Porque precisava que as pessoas vissem que eu não estava no quarto. Sei lá que situação, se a menina queria receber, ela ia dizer, não, eu fiquei com o cara, eu tava morto, né? E será que ela foi... Alguém pagou pra ela ou será que ela foi por... Não, foi... eles me deram até o CPF, a pessoa que pagou, o nome, quem foi. Porque às vezes era hábito nos promoters não cristãos, né? Embora a pessoa que pagou era cristão. Putz. Cara,
Hã? É. Não, nominalmente. Mas assim, ó, uma coisa muito legal que o pastor Luciano sempre falou para mim. Ele falou, Cris, a gente vê o pior e o melhor na estrada. Vamos manter os olhos em Cristo. Vamos cuidar das pessoas que precisam ser cuidadas, né? Deus não nos chamou para justiceiros ministeriais. Deus nos chamou para amar as pessoas, cuidar das pessoas. Eu convidei a moça pelo telefone, ela ligou e falei, seguinte, hoje à noite tem lá, a gente vai tocar em tal igreja, vai lá que tem os irmãos para falar de Jesus para você. Jesus te ama, você deve ter alguém crente na tua família. Não, senhor, eu preciso ir porque senão eu não recebo. Eu falei, então tchau. E ó, pegada José, né, mano? Você se catou com uma roupa minha. Eu não cheguei a encontrar pessoalmente com a pessoa, né? Mas a gente não ficava sozinho. Os meninos foram dar uma entrevista e eu tava passando mal demais e eu fiquei no quarto, né? Mas a gente não ficava sozinho nos quartos. Então, raramente a gente tava descoberto, né? Dificilmente você pegava um cara do Filhos do Homem sozinho num quarto de hotel, né? Até pra não acontecer isso, não, né? Todo mundo junto ali. Teve um lugar que a gente ficou uma vez que tinha uma convenção da Polícia Federal e tinha só nós e um monte de policial federal do Brasil inteiro no lugar, assim, né? E era gente, mulherada, não sei o que lá, e começou o povo bater nas portas dos quartos, tá? A gente reuniu todo mundo, a banda inteira, com o Fabrini, com os meninos, fomos tudo pra um quarto, assim, as meninas num quarto, os piá no outro, e um de frente pro outro, assim, pra ficar vigiando. Saiu todo mundo dos quartos que tava hospedado, e os piá dormiram tudo no quarto, e as gurias dormiram no outro. Falei, cara, se alguém bater na porta aqui, a gente tá todo mundo acordado a noite inteira, morrendo de medo. Cara, vida na estrada, foram 20 anos, né? Tem muita história. Legal. Mas tem muita coisa boa, né? Muita lembrança boa. A maioria das coisas boas, né? A gente cresceu junto, então a gente se viu muito infantil. Então, volta e meia, põe um monte de criança dentro do ônibus e põe viajar. Tinha as briguinhas, tinha as rusgas, tinha as tristezas, mas era uma igreja. Filhos do Homem era uma igreja. Não era uma banda que tinha os caras contratados, assim. Escolhemos músicos aí, contrata. Não, era uma igreja. Depois teve Odres, teve a banda Samuel Barbosa, que eram sistemas parecidos, mas diferentes, que saíam de nós também. Mas o Filhos do Homem, ali, Vou Olhar nos Teus Olhos, Me Leva Onde Posso Ouvir Tua Voz, é o Ministério de Louvor da Comunidade Cristã de Pato Branco, até 2010. Até 2012, né? Foi, né? Até 2012, Filhos do Homem era o Ministério da Igreja. Que legal, né? E essa é a história, né? Vai editar tudo isso aí pra você ver como é que vai. Você vira. Que vai dar bastante corte, viu? Vai ser legal o corte dele correndo da mulher, ó. Divide os assuntos. Divide os assuntos, isso mesmo. A minha tristeza não é ela ter ido no meu quarto, né? A minha tristeza é saber que já tinham feito isso antes e muitos não correram. Pior. Né? Isso foi triste. Quando o cara me falou, não, mas a maioria dos caras que vem aqui não faz isso aí. Ficam lá. Eu falei, não, mas eu sou ministério evangélico, né? E o cara falou, sim, eu sei. Eles também eram. Nossa. Foi bem triste. Esse dia foi triste. Eu não sabia o que fazer. Eu fui na igreja à noite. Não foi na igreja, foi um evento grande em Manaus. Foi o meu momento de decepção. Né? Lembro que eu fui atrás do Luciano, que na época era meu amigo, não era só meu pastor, né? O Luciano Subirá falou, cara, o que aconteceu? Cara... Fui atrás dos meus amigos, pedi o que eu faço, né? Olha o que aconteceu, chorando, olha o que falaram para mim das igrejas, dos pastores. E a gente vai aprendendo que a igreja está nas nossas instituições, né? Ela está ali dentro. Sim. E às vezes está um pouco fora também. Mas a instituição é instituição, a igreja é igreja. Ô Cris, e como que você lidou, na verdade, com a situação da dívida? Né? Você comentou que vocês tiveram uma dívida muito grande. Cara, isso você sempre foi sincero sobre isso? Quando as pessoas... de repente falavam de vocês pelas costas. Cara, você está devendo para uma pessoa, a Bíblia diz que você é escravo dela. É isso que a Bíblia diz. Eu fui uma vez eu fiquei anos pagando um supermercado em Pato Branco. E uma vez eu não tinha dinheiro para pagar, e eu pagava cada 15 dias, né? O supermercado que os músicos, a equipe que a gente tinha demitido, né? As pessoas foram lá no mercado, fizeram compra no nome da empresa. Eu fiquei devendo 13 mil e pouco no mercado. E eu não tinha nem para mim, né? E eu fiquei muitos anos, assim, nessa situação, e o dono do mercado xingava, ficava bravo, falava mal, metia a boca em mim, assim, falava pra mim. E uma vez eu fui e falei, seu fulano, eu vim aqui pra lhe dizer que eu não tenho dinheiro, o senhor pode me xingar. Aí fiquei uns 10 minutos, o cara me xingou. Na outra semana eu voltei com 500, na outra semana com 200, na outra semana com 50, e foi. O último valor que eu levei pra esse homem foram R$1.780, foi um cheque. Que quando minha secretária levou pra ele, assim, né?
Eu tava muito assim, já não aguentava mais levar xingão. Aí quando a moça que me ajudava com o cuidado financeiro levou, ela voltou com o cheque e falou, ó, pastor, é Cris, né? Não me chamavam de pastor, ó, Cris, eu fui lá, ele disse que a gente pode ficar, que nunca ninguém fez isso, que esses últimos R$1.800 aí é presente dele para nós. Não recebeu, afinal. Ele falou assim, tem gente me devendo há 50 anos em Pato Branco, aí nunca deram as caras, não me veio na rua, vocês vieram aqui, eu fiquei xingando, continuaram voltando. E eu fui, cara, fui com R$50, uma vez com 500, uma vez com 2.000, até acabar, um dia acaba. Então, se você não parar de pagar, um dia acaba, né? Uma hora acaba, né? Uma hora acaba. E acabou. Novembro de 2018, eu paguei minha última dívida, minha última conta que eu devia. Então, financeiramente, a banda não te deixou nada. Financeiramente. Cara, não dá pra dizer que não, porque eu colho hoje também. As pessoas me chamam, me dão oferta. Pela banda. A banda não me deixou assim. Perdi as casas, eu tinha uma casa, tinha apartamentos em construção, tinha os carros, assim. Patrimônio da banda, só dívida, né? Eu não fiquei com patrimônio nenhum. Não, minto. Eu fiquei com um violão Gibson que eu vendi por R$17 mil e peguei o dinheiro, fui lá e comprei um carro que eu tava sem carro. Só esse patrimônio eu tive. Esse violão ficou pra mim. Que legal. Né? E hoje você tem casa? Não, hoje eu moro de aluguel aqui em Umarama e tô sonhando, né? A gente tá trabalhando, sonhando. Tô vendo uma empresa de consórcios que tá me ajudando a fazer um planejamento. É verdade, a gente tá nesse papo, né? Hoje eu cuido das minhas finanças, cuido do meu dinheiro. Eu não tenho aquilo que eu achava que eu ia ter com 40 anos de idade, né? Mas é como minha esposa disse assim, ó, de fome a gente não morre, né? Mas viver angustiado e viver chorando pelas coisas que não tem, com medo, isso aí a gente morre. Agora de fome não morre, tem farinha, tem água, as crianças, se tem iogurte, se não tem, as crianças estão felizes, tem gente tá ali, eles estão felizes. Então a gente aprendeu a viver com simplicidade, né? Assim, ficamos anos sem carro, né? Andando de ônibus, levando as crianças a pé para a escola, anos, né? Ficamos sem carro. E tudo bem, cara. Eu cheguei a pedir cesta básica da igreja, pagando dívida, usando o dinheiro para pagar dívida e pedindo cesta básica para a igreja. Lá em Curitiba, 6 meses de cesta básica eu recebi lá. Mas, cara, faz parte da vida, meu querido. Faz parte da vida. Sim, né? A gente tá o problema sujeito. é quando você fica angustiado com o dinheiro que tem e que não tem. Né? Agora, claro, hoje eu aconselho empresários. Hoje eu tenho minha empresinha de sucesso, estou reconstruindo minha vida. Né? Tenho minha empresa. Hoje eu lido com empresários que têm muita condição. Aconselho financeiramente, construção de finanças, como pagar as dívidas, processos de recuperação financeira, processo de administração, que na verdade é muito mais barato você pagar um profissional para te fazer um sistema de manutenção do que você depois ficar pagando juro. Né? Então a gente tem hoje, no meu trabalho faz parte. Eu fico olhando as pessoas dizendo, cara, se tivesse alguém para falar isso para mim quando eu tinha 25, 30, hoje eu estava nadando, né? Mas não tinha, a gente era piá e ganhava dinheiro, fazia a chave uma baita negócio. Da experiência, né? Que até você usa hoje na sua profissão. Mas, totalmente, né? Totalmente. Né? Esses dias eu fui dar um curso de coaching lá, de inteligência financeira. E todo mundo fala assim, não, eu fiz meu primeiro milhão antes dos 30. Fiz meu primeiro milhão, fiz 3 em 10, meu primeiro milhão. E tava todos aqueles coaching assim, né? Meu primeiro milhão. Falei, cara, eu fiz meu primeiro milhão e meio com 28, né? Com 32 eu tava devendo 1,5 milhão também, mas que eu fiz. Uhum. E aí hoje eu falo pros empresários, falei, fazer 1,5 milhão é fácil. É fácil. Agora, quando você tem 1,5 milhão, ficar devendo 3, também é fácil. Então a inteligência financeira, ela não te faz ganhar dinheiro. A inteligência financeira faz você construir a tua independência financeira. Então eu e minha esposa hoje não temos o sonho de ter casas, carros melhores. A gente tem o sonho de ter independência financeira, que é algo que a gente está construindo, né? Várias fontes, vários trabalhos, se desenvolvendo, não perde oportunidade de negócio, ganha sempre que dá, economiza sempre que dá, oferta sempre que dá. Essa é a regra. Ganha sempre que dá, ganhe o máximo que você puder, guarde o máximo que você puder guardar e oferte o máximo que você puder ofertar. Essas são as regras da prosperidade. Mas ontem eu comentei com um amigo meu, falei assim, enquanto a pessoa não entender que economizar também é ganhar, sim. Ela não vai entender o que ela vai fazer com o dinheiro dela. Isso aí. Por que ela tem o dinheiro, para onde ela vai com esse dinheiro, para que serve esse dinheiro, qual que é o objetivo desse dinheiro. Porque o economizar é ganhar.
Economizar. E é interessante, assim, quando você começa a construção, você vai construir, você vê um quarto construído pela metade, você sabe que você tem uma casa. Então hoje, quando a gente olha as nossas economias, a forma que a gente está construindo, né? A forma com que hoje, se eu perder um dos trabalhos, eu tenho da onde levantar suporte, eu tenho a reserva de emergência, né? Eu podia, não, vou sair comprar um carro melhor, vou pegar o dinheiro, vou pôr um carro melhor. Não, mas inteligente é não comprar um carro melhor enquanto o teu ando é econômico e você não tem uma reserva de emergência funcional que te supra pelo menos 3 a 6 meses de vida. É burrice você ter um carro melhor. Mais burrice que isso é só você se endividar no financiamento. Né? Cara, eu tô cheio de dificuldade, mas daí o cara você ganhar 40 mil por mês e ter 30 de financiamento para pagar por mês, que você vai ficar pagando o resto da vida e não vai conseguir pagar, isso é burrice financeira. Né? É os guri que ganham no BBB R$1 milhão, 2 anos depois estão passando fome. Né? Sim, não sabe o que fazer com o dinheiro. Isso aí. Não sabe o que fazer. Então tá aí, a gente vai do financeiro, profissional, espiritual, emocional e ministerial. Cara, você tem 3 programas gravados aí. Verdade, ó. Mas é tudo um só, né? Legal. É tudo um só. A gente fala até... Eu tava conversando com uma amiga minha, semana passada, a gente tava falando sobre a questão do equilíbrio mesmo. A gente nunca vai ter equilíbrio na vida. Você fala assim, eu tenho equilíbrio na espiritual, na financeira. É muito difícil, porque a gente não é Jesus Cristo de ser perfeito. Imagina uma pessoa... Tem que buscar, né? Sempre tá tentando manter... Imagina um cara, aqueles caras que se equilibram, sabe aquela que é tipo uma gangorra com uma bola no meio e o cara fica em cima dela assim? Ele nunca tá parado. É isso aí. Ele tá sempre isso aí. É isso que mantém. Imagina o eletrocardiograma. O que significa o eletrocardiograma equilibrado? Que você tá morto. O eletrocardiograma é pico, vale, pico, e aí vai, né? E a Bíblia diz, no dia bom, né, se prepara para o dia ruim. No dia ruim, confia em Deus e faz suas angústias ser conhecidas. Passarei por aflições, tem de bom ânimo. Porque assim, mano, vida tá bem, luta, fez vitória, batalha, e é isso aí. Não, tem hora que você tá no espiritual super bem, no financeiro você dá uma caída, de repente no conjugal vai resolver, vai trabalhar. Você volta lá, se acerta com a esposa. Vida é movimento, movimento é vida, né? E o que significa uma vida de vitórias, se não uma vida que você luta e vence? Sim. Eu tenho uma vida de vitória, por quê? Não, porque eu nunca luto. Então você não tem uma vida de vitória, você tem um marasmo. Né? Você tem monotonia, chama isso aí. Legal. Então eu louvo a Deus e a gente se alegra sabendo que tudo isso aqui é só um treinamento. Né? O que vai fazer diferença é como termina. Com certeza. Né? Como que vai terminar? Você vai olhar para o que você viveu e dizer, doeu, foi bom, valeu a pena, lutei o bom combate, mantive a fé. Ou você vai terminar amargurado, porque minha vida não foi o que eu queria que fosse, cheio de culpa, cheio de arrependimento, eu devia ter feito aquilo, devia ter feito isso. Não. Aí não tivemos uma vida, né? Aí tivemos um pesadelo. Cris, e você passou pelo baixo mesmo na sua vida e pelo alto. Várias vezes. E Deus não mudou, né? Deus não muda. Continua sendo o mesmo, né? A soberania de Deus. Às vezes uma pessoa fala assim, eu estava orando, Deus não me curou, Deus não tem poder para me curar. Eu falei, Deus tem poder para curar, mas Deus tem a soberania também. Então, se você não vê o poder, talvez você precise enxergar a soberania antes de ver o poder. Porque Deus é poderoso para curar, mas Ele é soberano para não curar também. E Ele continua sendo Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Você contou aí bastante aí da sua adolescência, juventude. Super admirei mesmo, de coração. Eu acho muito bonito essas pessoas que vão em boate, em festa, onde tem usuário. Eu acho isso fantástico, fantástico mesmo. Só que hoje a gente vive a era da prosperidade. Né? Que tudo hoje é dinheiro. A pessoa acaba indo para a igreja. As pessoas confundem prosperidade com dinheiro, né? Então. Tem duas coisas que tem muito pouco a ver uma com a outra, né? Ser Mas próspero e ter dinheiro. Muitos pregam mesmo o dinheiro, né? Sim. A parte financeira. Daquela época para cá, a gente vê que esfriou muito. Até quantidade de pessoas buscando, né? Mais pessoas para trazer para a igreja, pessoas evangelizando. Se você for ver a questão de oração, a gente fala muito de vigília. Antigamente tinha vigília. Hoje,
quase você não escuta mais em vigília. A gente chegando hoje para almoçar, vem um rapazinho do meu lado, Danilo, tinha o quê, uns 12 anos? Chegou e falou assim, posso orar por você? Hoje? Aham. Aí Deus já estava falando contigo. Aí eu falei assim, não, pode orar. Aí ele veio, orou, na timidez dele, mas orou. A gente parou, orou tudo. Eu sou missionário, eu tô vendendo uns livros e tal. Eu falei assim, não, meu irmão, vem que eu vou te abençoar. Eu já fui esse menino aí. Você já fez isso? Eu fui esse cara aí. Não vendia livro no final, mas eu já fui espiar aí. A questão é a seguinte, talvez, eu acho que não diminuiu a quantidade de vigílias. Acho que aumentou a quantidade de coisas que a gente vê. Aí a gente não percebe as vigílias. Eu acho que não diminuíram os crentes fera. É que aumentou a quantidade de outras coisas. De informação, aumentou os fala, barulhos. assim. E a voz de Deus é como o som de muitas águas. Se você se afasta, né, quem já foi nas cataratas sabe que conforme você vai se aproximando, quando chega perto, você não escuta mais nada. Né? Só que você vai se afastando, você escuta tudo. Então aí a pessoa diz que não escuta Deus, mas ela se mantém longe da água. E aí ouve todos os outros barulhos, carro passando, barulho, televisão, política, angústia, doença, morte, e aí a cabeça e o coração estão cheios de tudo, né? Walking Dead, né? Marvel Comics, eu amo a Marvel, Suits. acho legal demais. Oi? Suits, que é o famosinho agora, seriado, Suits. Qual que é o Suits? Aquele dos advogados? É, o Suits? É legal Esse demais. É Harvey Specter, né? Os coaches e os advogados gostam. Então, o problema não é as coisas que não acontecerem mais. O problema é que agora os nossos olhos estão em outros lugares, né? E aí é natural. Talvez esteja diminuindo ou não. Talvez eu não tenha a capacidade de discernir isso. Mas o que eu sei é que as pessoas estão muito distraídas e a alma, em geral, o cristão hoje tem uma alma dobre. Né? A alma dobre é quando a tua mente está num lugar e o teu coração está no outro, você tem uma alma dobre. E aí que vem a função técnica da adoração. Quando você gasta tempo de adoração, tempo na presença, a tua mente e o teu coração vão saindo de onde estão confusos e vão alinhando aonde a adoração está te levando. E isso a música é um presente de Deus para nós. A adoração é um presente de Deus para nós. Praticar a presença de Cristo, estar na presença é um presente de Deus, porque a nossa alma que está sempre assim, ó, agitada, se a gente gasta tempo na presença de Deus, a gente habitua ela. E eu queria terminar minha participação com uma historinha que fala disso aí. Opa, pode falar. Uma vez minha filhinha, a Lara, hoje ela tem 12, mas ela tinha 4 anos, e eu cheguei e falei, filho, papai vai contar a história da rainha Esther na hora de dormir, né? Não quero, pai, quero do Chico Bento. Não, então da rainha isso é aquilo, e da Bíblia, e do Davi. Não, pai, quero do Chico Bento. Eu todo decepcionado, né? Pai novo, né? Quer que os filhos ouçam só da Bíblia. Aí tá bom, tá, dá o gibi do Chico Bento. Aí eu peguei o gibi, quando eu peguei o gibi ela já estava dormindo. Eu nem cheguei a ler a história para ela. Mas a história falava o seguinte, aí o filho, eram os quadrinhos. No primeiro quadrinho o Chico Bento chegava na cidade, com o primo da cidade. E aí, o primo dele falando, e passava um avião, e ele punha a mão no ouvido, assim. Aí o primo dele falando, e passava um carro, vrum, e ele tomava um susto. Passava a bicicleta, tim, tim. Aí aquele cara com a britadeira, né? Brrr, e aí o Chico Bento naquele barulho todo, assim, aparecia a agonia dele, né? E o primo falando, ele nem escutava. Daqui a pouco ele diz, para! Aí que foi? Tá escutando o grilo? Aí aparecia no cantinho do quadro, assim, bem pequenininho, cri, cri. Aí ele ia num bueiro, punha a mão e tirava um grilo, assim. Aí o primo olhou pra ele assim e falou assim, viu, como é que no meio de todo esse barulho você não consegue nem me ouvir falar, como é que você achou o grilo? Ele falou, não, mas é que o grilo eu escuto todo dia, a noite inteira, então eu sempre vou escutar. Não interessa o barulho, eu tô acostumado com esse som aqui. Quando a gente gasta tempo na presença de Deus, na vida, você gasta o tempo da tua alma, investe teu tempo em praticar, estar na presença de Deus, não interessa o barulho que tiver em volta, o menor sussurro de Deus, você, ops, escutei alguma coisa, um som que eu conheço. Que bacana. A política fala, a angústia fala, a doença fala, são sons que vêm e vão, mas tem um som que é constante, que é o cri, 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 que é onde tiver eu sempre vou escutar. E assim que a voz de Deus tem que ser para nós. Aí minha mulher chegou no quarto, tava minha filha dormindo e eu... Isso aí. Que bacana. Cris, obrigado, viu? Se quiserem Filhos do Homem, fim de semana eu tô aí para servir as igrejas, amém? Se quiser um trabalho de coaching executivo, durante a semana eu tô aí, né? A partir do ano que vem também estarei atendendo como psicanalista, né? Ainda não estou atendendo como psicanalista, mas a partir do ano que vem estarei atendendo como psicanalista, titulado certinho,
Mas esse ano precisou de serviço coaching, teoterapia, né? Que é terapia para cristãos, a terapia pela Bíblia, né? A gente faz um trabalho de teoterapia também, terapia bíblica. Se precisar de os cursos de enneagrama, de análise comportamental, me chama durante a semana e o fim de semana bora para a igreja cantar, falar de Jesus, ganhar gente para Jesus. E é isso a minha vida hoje. Com certeza, com certeza. Quem sabe daqui uns dias eu não gravo uma música também? Põe aí na internet mais música, vai saber. Lógico. A gente vai deixar o contato do Cris aí para vocês. Cris, obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Obrigado pelo convite, pela excelente entrevista. Tamo juntos. Amém. Um abraço, meu irmão. Obrigadão. Falou, pessoal. Tchau, tchau.